Estamos ao vivo para mais um Arrasta Talks, nosso terceiro Arrasta Talks. Hoje com essa convidada mais que especial que está desde a primeira edição do Arrasta, Tati De Angela. Um prazer imenso estar nesse projeto lindo, nobre. Sempre comentei sobre ele, né? E fico muito feliz pelo convite. Obrigadão, Tati. Obrigado pela tua presença. É um prazer ter você aqui. E antes da gente começar o papo, deixa eu só agradecer as pessoas que nos ajudam e fazem tudo acontecer, né? Primeiro um presentinho da Eduz. Ah, que lindo. Para você. Que legal. Adoro receber presente, hein? A Eduz que está com a gente desde o primeiro evento, já são 3 eventos juntos e mandou um presente especial para você. Necessidade isso aqui. Carregar o celular, meu Deus do céu. Inclusive, já estou precisando aqui. Muito obrigada. Show. E também gostaria de agradecer ao Hub 500, que está cedendo toda essa estrutura maravilhosa para nós aqui. Hub 500, que é apoiador e patrocinador do Arrasta, chegando em São Paulo e nos proporcionou essa estrutura linda. Valeu, Hub 500. E, como não posso deixar de falar, o nosso site do Arrasta, em dezembro, 2, 3, 4 de dezembro, já está marcada a data do nosso Arrasta Solidário desse ano. Então vai aparecer o site aí, www.arrastaparacima.com.br. Depois deem uma entrada, confiram lá e aguardo vocês no evento de dezembro. Beleza? Maravilha. Tati, que alegria, cara. Você que estava no comecinho ali da pedra fundamental do Arrasta. Nossa, nem fala. Eu lembro de tudo. Eu lembro da insegurança, da incerteza. Será que a gente vai ou não? Porque, afinal de contas, vocês pegaram um negócio já grande, né? Tipo, o primeiro evento começar no estádio de futebol em tempo de pandemia. Foi, assim, ousadia master, fazer um formato drive-in, que era muito diferente. E foi muito lindo, assim, acompanhar o nascer desse projeto, os planejamentos, as decisões. E aí, vamos investir pesado nisso aqui? Será que vai ter retorno? Será que vai ter adesão? E, no final, a gente se surpreendeu, porque a adesão foi incrível, né? Foi incrível. E muito por causa da tua ajuda, né? A gente vai conversar lá no começo, mas depois vocês vão ver aí, a Tati teve uma grande ajuda aí, principalmente na hora das vendas. Mas falar do comecinho. Um dia chega um maluco chamado Jonas, fala para mim, Diego, eu tô com uma ideia de fazer um evento no Allianz Parque. E ali, naquele momento, a gente já era conectado, eu já conhecia... Não, na verdade, eu conheci você um pouquinho depois, né, que a gente começou esse movimento. Não, a gente conheceu antes. No Marçal. Nos jogos. A gente conheceu antes no Marçal. E aí a gente conversou bem pouco lá, então ficou bem conhecido, mas não era amigo, não era próximo. Mas antes de surgir esse projeto, você lembra que eu vivia lá na casa do Jonas e do Vini? E aí, acho que, não sei se o jogo, porque um dia a gente estava jogando também, divertindo no jogo, acho que foi antes. Que até a revista... Foi pós-Arrasta. Foi pós? Foi pós. Que até a revista foi lá, fazer a cobertura. Não, você andar com famoso é uma coisa complicada. Você tá lá jogando War, que eu adoro jogar War, eu levava lá na casa do Jonas. E aí a Tati fala pra mim, nossa, a Caras viu que a gente jogou War e vai vir aqui fazer uma reportagem. A gente sai na Caras por causa da Tati, né? Foi. E saiu bem rápido, né? A foto lá, a gente jogando e tal. Que era uma matéria assim, o que as pessoas fazem em tempo de pandemia, tá ilhado e tal. E a gente falou assim, pra esparecer, vamos pensar uma coisa mais lúdica, né? Vamos jogar e ainda trabalhar as estratégias de negócio. E aí a gente serviu de inspiração, referência aí pra galera. Legal, show de bola. O Arrasta, a gente decidiu então fazer aquele evento no Allianz Parque, 35 dias... pra gente fazer aquela doideira. Caraca. Como que foi a primeira vez que você recebeu o nosso contato, falando assim, vamos para esse evento? O que você sentiu, Tati? Nossa, eu senti, assim, confesso, um friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo, assim, uma inspiração e um desejo tremendo de fazer parte de algo tão grandioso como esse. Porque eu sou organizada a fazer eventos, né? Sou mentora de palestrantes, palestro em eventos de muitas pessoas, faço os meus próprios eventos e geralmente eu preparo 6 meses para um evento que nem é na proporção de um Allianz Parque. Na hora que vocês falaram 35 dias, eu falei, caraca! Eu falei, vai, bora, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha em conjunto é um projeto.
E eu falei, não, tem uma galera que vai fazer parte disso, né? E vocês estavam convidando ali, ó, quem quer ser parceiro, quem quer estar junto, quem quer construir um império juntos. E aquilo foi muito inspirador, foi muito atrativo, sabe? E aí eu falei, nossa, dá um frio na barriga, mas vamos, porque é um projeto tão nobre, porque não é sobre a gente aparecer, não é sobre mais um evento entre tantos eventos que tem, é muito mais sobre uma causa social, é sobre ajudar outras pessoas. E o melhor, uma coisa que eu sempre acreditei, eu acredito muito na força do conhecimento, da transformação, da educação. Eu sempre comprei essa ideia e é o que eu vivo. Então, quando eu vi a oportunidade, por meio de treinamentos, palestras, a gente já ajudar outras pessoas. Porque uma das coisas que eu sempre falo é, qual é o segredo para ficar rico? Fazer outras pessoas ricas. Então, a gente aí ia transformar a vida de muita gente só por meio do conhecimento, por meio de cada palestra, e ajudar outras pessoas a ficarem ricas ali, que eu tenho isso como profissão, e aí ia virar uma causa social junto, e ainda poder pegar isso aí, todo o dinheiro, e doar para ajudar outras pessoas. Eu falei, nossa, é o casamento perfeito, é tudo que precisa. E aí eu entrei de cabeça no projeto, né? Não, foi muito legal. E o pessoal às vezes não sabe, mas o Arrasta não começou solidário, né? Era um evento que a gente juntou amigos, porque a gente queria estar no Allianz Parque. E era para dividir os custos, né? Vamos ser sócio desse projeto, vamos dividir os custos aqui. E aí, em determinado momento, eu vi que ia dar 30 mil reais de bilheteria, virei pro Jonas e falei, cara, acabei de voltar de uma missão na África, vamos doar. E o Jonas tinha morado 1 ano na África. E ali virou solidário. O que você acha? Porque depois a gente conseguiu, além dos 30 mil, mais 10 mil, né? Foram 40 mil doados no primeiro ano. O que você sentiu depois de ver o que aconteceu com o dinheiro, os vídeos que a Clarissa mandou lá do Malawi? O que você sentiu dessa parte de não só estar no evento, não só se posicionar, não só consagrar, você que já estava consagradíssima ali, inclusive ensinou a gente, mas também essa parte do solidário? Olha, na verdade, engraçado, você falando isso aí, passou até um filme aqui na minha cabeça, porque tá tão enraizado essa questão do Arrasta ser solidário, que eu nem lembrava que algum dia ele começou sem ser. Eu não lembrava. Na minha mente é como se ele tivesse surgido com esse propósito, sabe? E não sei se é porque o propósito também era ajudar muitos palestrantes, porque eu lembro que você e o Jonas falou assim para mim também. Tati, a gente quer chamar pessoas que serão chamariz, pessoas que já têm visibilidade, até para lotar, né? Vender bilheteria e dar sold out, como deu, esgotar os ingressos muito antes da hora. Mas a gente também quer dar oportunidade para pessoas que nunca pisaram no palco, ou que não teriam a chance de falar para multidões e que tem uma mensagem linda, que tem um propósito lindo. A gente quer dar essa oportunidade. E eu lembro que a gente fez várias reuniões, né? Fizemos treinamento para desenvolver novos palestrantes. Então, foi um network muito poderoso. Então, para mim, estava muito associado à causa social desde o início. Eu não lembro deste momento assim de ruptura, sabe? Desse momento que, agora passou a ser causa social. Para mim, era causa social o tempo todo. E aí, o que foi gostoso, assim, foi na hora de perceber o quanto que a gente tinha arrecadado. Aí, quando falou, a gente conseguiu arrecadar essa verba para poder ajudar as pessoas e fazer a doação. E vamos fazer a doação de tudo. Aí foi fora da curva, assim, um sentimento de gratidão, de contribuição muito grande. Não, muito legal. E você falou uma coisa muito legal, porque eu sempre falo, né? O Arrasta ele tem uma função solidária nessa questão das doações, mas ele tem uma função solidária no palco também, porque ele posiciona pessoas que às vezes levariam muito tempo a estar num grande palco, ou a estar com grandes nomes num evento, e essas pessoas têm a oportunidade também de estar no palco. E você, que já era uma super expert lá em 2020, ainda trouxe pessoas que você treinou para o palco. Como que foi essa sensação? Foi lindo. Vi meus alunos lá brilhando, aquele sentimento deles de emoção, assim, de nossa, Tati, obrigado por estar aqui. E com vídeos, com fotos, né? Porque vocês deram o pacote completo. E uma das coisas que eu sempre falo às pessoas precisam ter portfólio. Então, naquele momento, os palestrantes começaram a construir um portfólio. De lá saíram propostas, porque tudo que um palestrante bom precisa é uma oportunidade para ele levar a mensagem dele. Então, se ele tem uma plateia gigante ali, se ele está ao lado de grandes nomes, e se ele faz o dever de casa bem feito, se ele arrasa ali dentro, ali ele já sai com contratos prontos para palestrar em outros locais. E foi o que aconteceu com muitos meus alunos. Então, eles falam, nossa, fazer parte desse projeto aqui se pagou rapidamente, viu? Quero fazer mais parte disso. Não, legal. E o lançamento, vamos falar assim, né? Que a gente
tinha 285 carros pela frente para vender. Vender ingresso de carro não tem nada a ver com vender ingresso presencial. Tem várias objeções. A pessoa tem que ter um carro em São Paulo, a pessoa não vai sozinha, tem que ter 2 e tal. E eu e o Jonas começando ali, engatinhando ainda no mercado digital, você já estava consolidado. A gente fez o primeiro lançamento, foi um desastre. Vendemos, acho que 10, 20% só da capacidade. E chamamos você, né? Foi. Fala, Tati, ajuda a gente a fazer o lançamento e tal. Conta um pouquinho dessa história pro pessoal. Foi. Eu sempre falo assim, uma frase que o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Quando a gente acessa o conhecimento certo, as estratégias certas, o resultado começa a aparecer. E o tempo todo eu me pergunto, né? Por que algumas pessoas estão tendo resultado nessa área e eu ainda não? É porque eu ainda não acessei aquele conhecimento, aquela estratégia que a galera tem. Então eu tenho que ir atrás. E vocês fizeram certinho. Vocês foram lá, primeiro foram ousados, né? Enfiaram a cara e falou, pá, faltou estratégia aqui. E aí muitos poderiam pensar, não vai vender, acho que não tem mercado, não tem procura. E objeção, resistência sempre vai ter para qualquer coisa na vida, né? Qualquer ideia grande que você tiver, vai ter muita resistência. Só que eu tinha um método. Eu tinha um processo, eu trabalho com isso, né? Eu sei vender, eu faço várias campanhas, vários lançamentos. E aí eu peguei e falei, não, gente, então... E aí eu tinha notado tudo que tinha sido feito de errado. Né? Eu falei, faltou isso, faltou aquilo outro. Calma, vamos fazer, deixa eu organizar esse negócio. E aí eu assumi a liderança das vendas ali, desenhei todo o processo, a gente fez, e foi um estouro de vendas, né? Foi sucesso absoluto, e rapidamente deu sold out, e a gente comemorando lá, porque nem ficamos com a corda no pescoço na véspera do evento. Na véspera do evento era só cuidar ali da experiência mesmo, mas os ingressos já tinham sido todos vendidos. Não, isso foi incrível, né? A gente teve 35 dias da concepção ao palco. De venda ali foram 10 dias, né? Foram 10 dias que foi esse tumulto, se eu não me engano, e depois foram mais 5, 6 dias que aí você entrou no game e tal, e aí a gente deu sold out uma semana antes do Allianz. Foi lindo de ver. Foi e é incrível. gostoso, assim, é bom para quem está nos ouvindo, né? Pensar cada desafio, a gente superava os desafios e comemorava. Como é gostoso esse negócio também de comemorar as pequenas vitórias, de celebrar. Então eu lembro que o tempo todo a gente celebrava, a gente pulava, deu certo, agora tem esse desafio, agora vamos conseguir isso aqui. E eram altas reuniões, madrugadas afora, e a gente pensando que mais, foi lindo. Não, animal. E aí cumprimos a nossa meta de 2020, foi lindo, Allianz Parque, e o que era para ser um evento só se tornou um movimento, galera falando, e o arrasto. E ano passado chegou setembro, que foi o mesmo mês que a gente fez em 2020, e ficou arrasta, ia tomar banho arrasta e tal. Aí o Jonas veio falar comigo, a gente, não, então vamos fazer o segundo arrasta. E aí, o ano passado, em 3 dias, a gente levantou R$1 milhão. Como que foi esse segundo movimento? O que você viu de diferença disso para o primeiro? Como que foi seu sentimento ali dentro? Nossa, isso aí é uma coisa legal para a gente pensar assim, a força do movimento, a força da comunidade, porque do primeiro evento os palestrantes se uniram muito, o network foi fantástico e a gente viu que ficou aquele movimento, tanto é que nem tinha um propósito, como você falou, nem tinha um propósito de ter o segundo, mas todo mundo perguntando, todo mundo esperando e martelando aí na cabeça de vocês. Quando vocês me falaram, Tati, a gente vai fazer o segundo, eu fiquei super feliz. Aí eu pensei, deve ser num estádio de futebol ou maior, né? Aí vocês falaram, vai ser num prédio tal. Eu falei, mas aí vai ser um evento comum, né, que todo mundo faz, tal. Só que uma coisa que eu não tinha me atentado é que é solidário. E aí tinha todo um histórico, tinha toda uma trajetória. E aí eu confesso a vocês que não tinha dado muito crédito, sabe? Eu falei, não, mas aí esse evento eu já estou acostumada a fazer sempre, é um evento comum, no auditório normal, tem nada demais, não tem aquele negócio de estádio de futebol, drive-in, para carros, tal. Eu falei, será que vai ser sucesso, tal? E aí eu participei menos, mas participei com algumas parcerias, algumas ideias, algumas reuniões ali e tal. E aí, na hora que eu vi o corpo que foi tomando, a proporção que foi tomando, os nomes gigantes, nomes de pessoas assim, grandes players do mercado, querendo fazer parte disso. O maestro entrando no projeto de cabeça, sabe? Aí eu peguei e falei, isso aqui é um movimento, não importa. A força de um movimento, não importa onde vai ser, sempre vai ser grandioso, sempre.
e eu percebi que foi muito maior, tanto em termos de doação, em termos de impacto, em termos das pessoas que quiseram fazer parte disso, das pessoas que vieram atrás de você perguntando como fazer parte disso. Aí foi sem palavras, assim. Não, foi incrível. E você sabe que você citou uma coisa que foi uma grande dificuldade nossa, né? Porque começar no Allianz, para onde mais a gente vai, né? No estádio mais moderno do país. E aí a gente falou, não, mas vamos pegar forte na causa. E colocamos a meta de 1 milhão, que era impossível, né? Sim. Impossível, mas a partir do momento que a gente colocou a meta, a gente foi atrás. E isso que é muito legal, porque a partir do momento que você se posiciona, né, Tati? Você começa a atrair pessoas. E foi isso muito que aconteceu. A gente se posicionou no primeiro ano, no segundo ano a gente já estava posicionado. E esse posicionamento, a nossa agressividade, também o nosso network levou a tudo isso. Você deve falar muito sobre questão de posicionamento também, né? Muito. Um palestrante, ele precisa se posicionar, né? Até em termos de tema. Por exemplo, quem tenta falar com todo mundo, acaba não falando com ninguém. Quem quer agradar todo mundo, também não agrada ninguém. Quem atira para todo lado, consegue cada vez menos resultado. Então, eu falo muito sobre você enfincar sua bandeira, sobre você traçar o que você quer e se posicionar. E isso é uma coisa que vocês souberam fazer bem. E tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, eu sempre comento essa frase, que diz assim: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E na hora que vocês falaram, minha meta é 1 milhão, eu falei assim, gente, 1 milhão. E olha que eu já tenho a mentalidade expandida, hein? Já tenho mentalidade de abundância, já construí uma empresa multimilionária, mas eu falei, 1 milhão de doação, 1 milhão de... Fora os custos do evento, porque o evento tem vários custos. Por exemplo, recentemente eu fiz um evento lá para os meus alunos, deu R$600 mil, só de custo do evento. Então eu peguei e falei, cara, caríssimo o evento, mas querem tirar o custo, doar 1 milhão... Como assim? Também foi em pouquíssimo tempo, né? Vocês gostam de adrenalina. Foram 40 dias. Aí, gosta de... com emoção ou sem emoção? Tem que ser com emoção, total. E aí, na hora que vocês falaram de doação de 1 milhão, eu falei, cara, não sei se é possível, assim. E aí a gente vê a importância de você acreditar no impossível, de você traçar metas e de você caminhar nessa direção. Então, assim, na hora que eu vi que consegui 1 milhão... parecia que era eu ali. Eu estava vibrando, estava comemorando por essas conquistas. Eu falei, cara, como que conseguiu isso? Sabe? Então, o negócio é jogar o chapéu do outro lado e bora correr para buscar. É isso aí. Então, agora você imagina, você que estava do nosso lado, desconfiou, imagina quem não estava do nosso lado. Falou, esses dois são malucos. Mas deu tudo certo. Ano passado a gente arrecadou e doou 1 milhão. E esse ano são 2 milhões, a nossa Porque meta. alcança a meta, dobra a meta, dobra né? a meta. Não vou nem falar com o que a gente aprendeu isso. Mas esse ano são 2 milhões, terceiro ano de Arrasta. Arrasta Mundial, esse é o nosso branding desse ano, porque vamos fazer junto com o Mundial, trouxemos a fundação do Edmilson, a fundação do Paulo Vieira. Então, assim, tem tudo para ser um evento incrível. Esse ano num ginásio, para mais de 1.000 pessoas ali. E qual que é a tua expectativa desse ano, Tati? Expectativa em termos de doação, você já falou que é 2 milhões, 2 né? milhões. Expectativa do evento, o que você acha? Com certeza. Você acha que dá para crescer esse movimento ainda? Nossa, muito, muito. Porque o que já é movimento, ele só vai alastrando, assim, né? E não é só você, é o que você fala muito. Você e o Jonas, o tempo todo, vocês falavam, olha, não é sobre nós. A gente só pegou o trampo ali, de organizar esse negócio que dá trabalho, e eu entendo, eu sei dos bastidores, eu sei do trabalho que dá, eu sei da quantidade de tempo, de energia que vocês gastam para realizar isso, e eu sei o quanto que vocês abrem mão da vida pessoal de vocês, dos negócios de vocês, de faturar, de ganhar. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque vem da alma, vem do coração, assim. E a gente conversando lá nos bastidores, né, nas nossas reuniões, era muito gostoso eu ficar vendo, falei, nossa, que sensação, porque você e o Jonas falando, falou assim, coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, porque é o viver por propósito. Vocês são meses dedicados a viver por propósito e renunciar a tudo, abrir mão de muitas coisas, né, para doar 100%. Não é para, metade vem para o meu bolso e metade vai doar. Não, é doar 100%. É muito louco isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Muita admiração por vocês, por estar à frente desse projeto, por idealizar tudo isso, mas é aquilo que vocês falam. Esse projeto não é só nosso, a gente pegou o trampo, mas esse projeto é de todos nós.
Então, todo mundo que participar com alguma parcela, com alguma fatia desse projeto, faz parte de algo grandioso e está contribuindo com um mundo melhor, está contribuindo com uma mudança. Então, assim, a minha expectativa é que mais gente vai se envolver, a minha expectativa é que mais pessoas vão vibrar por isso. No ano passado, eu me lembro que eu indiquei para vocês a Vanessa, né, para ajudar a vender. E a Vanessa me ligou no meio do evento. Eu não tinha chegado ainda para palestrar, porque eu estava numa palestra fora, e aí ela me ligou e eu estava chegando no Arrasta, e ela pegou e falou assim: Tati, muito obrigada por ter me indicado. Aí eu peguei e falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, tem uma pessoa da minha equipe lá, vendedor, que estava chorando, que estava emocionado. Foi um mix de sentimentos, sabe? Ele se arrepiava. Ele falou, cara, ele nunca viu nada igual. E olha que ele é acostumado a participar de eventos todos os dias. Mas, assim, não é só sobre o conteúdo, não é só sobre a transformação, porque isso tudo tem. Mas é muito mais sobre a causa, sobre o propósito. É uma energia indescritível. Só quem está lá para sentir essa energia. Então, energia é contagiante, né? Muda a frequência, muda o ambiente. Com certeza, essa energia vai ter maior proporção e vai contagiar aí o maior número de pessoas. É isso que a gente acredita. E no que depender de mim, eu vou lutar para isso, quero fazer parte para que essa energia alcance o maior número de pessoas possível. Não, fantástico. Você falou, e o Arrasta hoje, mais do que um movimento, ele é um colecionador de histórias, né? A gente teve um caso na equipe da Vanessa que o menino estava fazendo venda, daí a pessoa que comprou lá, ela doou R$10.000, uma casa lá na África, e ela teria vários benefícios, um jantar privado com o maestro, enfim, vários benefícios. E aí esse cara comprou desse cara e falou, não, vou te dar também. Ele comprou para o vendedor. Uau. Ele doou R$20.000, ele e o Luan, que estava trabalhando lá como vendedor, né, muito como louco, equipe de doação, participou do jantar do maestro, e, enfim. Quando que você imagina que um negócio desse vai acontecer? Tipo, o vendedor está lá vendendo, aí o cliente fala assim, vou comprar para você também. Toma aqui R$10.000 e entra comigo nesse projeto. Quando? É uma energia assim que você não sabe. Coisas acontecem que você fala, de onde está vindo isso, sabe? Não, e o mais incrível, a Vanessa, com a equipe dela, tem um percentual, obviamente, pelo trabalho dela. Ela pegou esse percentual que a gente pagou do Arrasta para ela e ela doou também esse dinheiro. Então, assim, a gente ficou muito feliz de saber disso. Eu fiquei sabendo um ano depois, agora que eu encontrei a Vanessa sem querer, em Alphaville, e ela me contou isso. Eu falei, cara, que incrível, né? Então, um dinheiro que a gente ali usou para pagar a equipe dela, ela foi lá e também doou para uma menina que precisava fazer uma cirurgia, enfim, foi muito legal. Nossa, isso me lembra muito... Tem aqueles vídeos virais, assim, que fala da corrente do bem. Né? E nessa questão da corrente do bem você faz o bem a alguém aqui e às vezes não vem imediatamente de volta para você, mas essa pessoa ela foi contagiada, foi uma sementinha ali plantada que vai germinar em algum momento com outras pessoas. Então essa pessoa vai e contagia outro, que contagia outro, que contagia outro. Então é a gente poder levar mais amor e mostrar sim que existe fé, existe esperança de um mundo melhor, né? Esperança das pessoas não pensarem só no seu próprio umbigo, mas em querer contribuir, em querer ajudar mais outras pessoas e como isso nos faz bem. Não, é que a gente fala do Arrasta, né? Que os bons são a maioria e agora ele tem um lugar para se encontrar. Ah, que lindo! Gostei. Isso, inclusive, está no nosso manifesto. Muito bom. Show. Tati, vamos falar um pouquinho de você agora. A gente falou bastante do Arrasta, sua conexão com o Arrasta. A gente é muito grato por tudo que você fez. Mas eu quero saber da Tati agora. Porque hoje você é uma palestrante consagrada. Tem quantos alunos, Tati? Hoje a gente está com mais de 3.000 alunos palestrantes. 3.000 alunos. Você formou 3.000 pessoas a serem palestrantes. E ser palestrante não é só palestrar, mas também ser uma pessoa que desenvolve melhor as atividades que ele precisa da fala, dentro da empresa, dentro da casa, com a família, né, Tati? Sim, eu falo muito que palestrar não é só uma profissão. É também uma profissão que paga muito bem, né? Em média, um palestrante aí, iniciante, ganha R$5.000 por hora, né? Mas ele pode ganhar 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora, como renda extra ou como atividade principal, mas não é só sobre palestrar, é sobre uma filosofia de vida. Porque todo mundo que aplica os princípios de vida de um palestrante no dia a dia, na educação dos filhos, para liderar um time melhor, para conseguir vender mais, todo mundo que aplica a filosofia de vida de um palestrante, ele consegue resultados melhores e atrair muito mais oportunidades. Não, fantástico. Tati, 3.000 alunos, impactou muitas pessoas, mas nem sempre foi assim. Você já teve altos e baixos, que eu sei. Conta um pouquinho dessa tua trajetória.
Legal. Quando eu falo de palestras, assim, a primeira superação que eu precisei ter foi na época que eu era muito tímida. Eu era anônima total na época de escola, bicho do mato, aquela que tinha vergonha de responder chamada na escola, né? O professor falava Tati de Ângela, e eu ficava tão preocupada com o que as pessoas iam pensar, que eu ficava, será que é mais bonito falar presente? Estou aqui, professor? E aí eu não sabia, eu ficava, presente, estou aqui, e eu ficava muito para dentro. E aí eu só não recebia falta, porque meus colegas falavam, tá aqui, professora, tá aqui. E aí ele falava, tá, achei. E aí ele anotava. Então eu era uma pessoa assim extremamente tímida, e a primeira virada de chave foi superar essa timidez. Fiz milhares de cursos de comunicação, oratória, e não porque eu quisesse enfrentar esse medo, porque se eu pudesse, eu ficava no meu casulo ali, estava tudo bem de ser anônima, estava tudo bem de não levar minha voz para o mundo, estava tudo certo com isso. Até que um dia, na faculdade, eu perdi um grande prêmio, que eu queria muito. Tinha feito um trabalho lá, que o professor passou, era um concurso, onde todo mundo da faculdade estava envolvido, e eu varei noite preparando aquele concurso, preparando lá para ganhar o prêmio do concurso, e no final eles chamaram o meu nome. Só que eu não tive coragem de ir até o palco, porque era um auditório com mais ou menos umas 200 pessoas. E eu não tive coragem de ir na frente de todo mundo lá, e se ele pedisse para eu fazer um discurso, eu ia começar a gaguejar e não ia falar nada com nada, eu ia passar muita vergonha, tal, o tempo todo com aquela preocupação, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, sabe? Até que eu entendi que, de qualquer forma, as pessoas vão falar de você, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. As pessoas vão falar de você por você ser anônima, ou vão falar de você pelo sucesso que você construiu, ou pela marca, o legado que você deixou, sabe? E aí, naquele momento, eu perdi aquele prêmio. Só que isso me marcou tanto que eu voltei para casa me questionando, até quando? Até quando eu vou perder tantas oportunidades na minha vida, sabe? Até hoje foi só um prêmio, mas e amanhã? Amanhã pode ser uma promoção no meu trabalho, amanhã pode ser uma grande oportunidade na minha vida, e eu vou continuar fugindo, me escondendo de tudo e de todos, só por medo do que as pessoas vão falar ou vão pensar. E aí isso me fez buscar ajuda. E eu fui buscar ajuda em treinamentos, com vários mentores, e de lá para cá eu não parei mais de estudar. Hoje acabo treinando outras pessoas para também vencer a timidez, para também se destravar na comunicação, seja para vídeo, seja para palcos, né? Mas aí, até então, era algo só para mim. Fazendo um curso só para mim, me destravando, me ajudou a vender mais, me ajudou a ter um posicionamento maior numa empresa que eu trabalhava, porque na época eu trabalhava numa faculdade. E nessa faculdade eu vendia cursos de pós-graduação. Então, isso tudo, estudar muito e buscar o conhecimento, me ajudou a crescer gradativamente nessa faculdade. Saí de vendedora para gerente comercial, gerente nacional, diretora. E como executiva dessa faculdade, na época eu já ganhando mais ou menos uns R$50 mil por mês, eu resolvi empreender. Então, eu quero montar meu negócio, tinha um propósito muito claro, desenvolver um método que transformasse a vida de muitas pessoas, né? Fui escrever meu livro e tal. E nessa jornada, eu tive a experiência de começar a dar aula em turmas de pós-graduação, em turmas de MBA. E eu percebi o quanto era especial você, por meio de conhecimento, um ensinamento, sabe? Um ajuste fino que você faz na vida da pessoa, que faz ela ter um salto na carreira, que faz ela aumentar muito os resultados. E ali eu percebi o impacto de um mestre, de um professor, de um palestrante, de alguém que contribui. E me apaixonei completamente por essa profissão. Então eu peguei e falei, quero ser palestrante, quero ser treinadora, comecei a entrar nas empresas. Ou seja, a menina tímida, que não falava nem na chamada, decidiu ser palestrante. Exatamente. Contraditório, né? Mas é bom, porque uma das coisas que eu falo muito é que nas nossas fraquezas se encontram as nossas maiores fortalezas. E é muito gostoso quando a gente resolve mudar nós mesmos, sabe? Porque isso serve de inspiração para outras pessoas. Uma das coisas que eu ensino muito para os palestrantes, eu falo assim, você está vivendo um momento difícil agora? Isso aí vai virar uma linda palestra. Porque tudo que é trágico, tudo que é triste, ele é gostoso de ser contado. Se você tiver uma vida só de conquistas, vitórias, tudo for perfeito, não tiver nenhum obstáculo, não tiver nenhuma falha, é algo chato. Quem quer ouvir isso? Que filme que você quer assistir? Que o filme a pessoa nasceu rica, teve todas as oportunidades na vida, continuou feliz sempre,
Você fala, meu Deus, não tem uma jornada do herói aí. Até porque a gente sabe que a vida não é assim, né? Independente se a pessoa nasceu em berço de ouro ou não, e não foi esse o meu caso, né? Eu comento muito nas minhas lives que teve momentos da minha vida que eu tive que escolher entre andar de ônibus ou comer, porque eu não tinha dinheiro para os dois. E eu escolhia comer, é óbvio, né? Porque eu era esfomeada. E aí eu ia caminhando 2 horas para casa, carregando material escolar, coisa pesada, assim. Mas valia a pena. Eu comi e 2 horas depois de caminhada, parando às vezes no meio do caminho, porque eu estava cansada, mochila pesada, parava um pouquinho, descansava, e depois continuava mais um pouco. Então, assim, é muito gostoso você ter essas histórias para contar, porque você leva esperança para as pessoas, sabe? De saber assim, nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Se Tati, que era um bicho do mato, hoje palestra em estádio de futebol, palestrou em Harvard. Se Tati, que era um bicho do mato, conseguiu já falar para 10 mil pessoas ao vivo, cara, eu também posso, eu também consigo, sabe? Se Tati, que era completamente pobre, conseguiu construir uma empresa multimilionária, e sem ter referência na família, né? Porque eu não tenho próximo a mim, mas minha mãe era secretária executiva. Meu pai, de criação, era militar. E ele faleceu quando eu tinha 11 anos, ele foi assassinado na época, aí foi quando eu descobri que ele era o meu pai de criação. E aí eu falei, cara, eu tenho 2 pais, então? Tenho um pai biológico, deixa eu ir atrás. E aí sim, meu pai biológico, ele empreende, só que eu não tenho convivência nenhuma com ele, porque ele não quis se aproximar de mim, ele não quis me conhecer. E acabamos conhecendo, né, mas sem querer mesmo. Aí eu falei, eu não queria me conhecer, mas conheceu, tá na marra. Mas tudo isso me fez ter uma história bacana para contar, sabe? De falar, gente, eu superei tantas coisas, porque eu vejo muitas pessoas que vivem no vitimismo. Ah, eu não tive isso. Se eu tivesse nascido em berço de ouro, a minha vida teria sido diferente, tal. E eu falo, eu sei do que você está falando. Eu sei o que é não ter 10 centavos na bolsa para comprar um pão. Uma vez eu passei na frente de uma padaria, estava morrendo de fome. Sabe aquele cheirinho? Estava bem naquela hora que estava saindo um pão fresquinho e o cheiro. E aí eu fui procurar e eu lembro que eu fiquei andando na rua e procurando se tinha uma moeda perdida. Porque eu falei, gente, deve ter uma moeda perdida aqui. Na época, pão era 10 centavos. Eu não tinha 10 centavos para comprar um pão. Então, eu sei o que é isso, sabe? As pessoas falam, ah, tá, você era mais pobre, humilde, mas não, eu era pobre de ficar um dia sem ter o que comer, sabe? De ter que fazer, às vezes, uma maisena ali, nesse nível. E eu sei que eu tenho cara de riquinha, né? Quando eu fui chamada para palestrar em Harvard, eram só pessoas que tinham história de superação. Então, eles chamaram a mim, chamaram o Rick Chester, que tem uma história linda, tal. E aí as pessoas olhavam para o Rick Chester, ai, que legal, ele tem uma história de superação. O que essa menina, Patricinha, tá fazendo aqui no meio, tal? Falei, gente do céu, minha fisionomia tá me ajudando nesse caso, né? Eu falei, só tem cara. E isso acontecia lá atrás também, porque teve uma época que eu e minha mãe, a gente estava passando muita necessidade financeira, e as pessoas olhavam de fora e não achavam que a gente estava passando, porque a gente não tinha cara de pobre, né? Mas a gente era. E aí eu peguei e falei assim, eu não sei se ajuda ou atrapalha essa cara aqui, mas graças a Deus hoje a gente venceu isso aí. Falei, a cara acho que ajudou depois a abrir portas no trabalho, né? Mas foi com muita luta, assim, com muita garra, a gente construir o império que a gente tem construído hoje. E tudo que eu aprendi foi, eu só consigo construir o meu império se eu ajudar outras pessoas a construir o império delas. Então, uma coisa que eu sempre falo para os palestrantes, nunca é sobre nós. Sempre é sobre a transformação que a gente pode gerar na vida de outras pessoas, sobre o impacto que a gente pode gerar no mundo, sabe? E eu tenho vivido isso todos os dias, e aí, falando de palestrante, né, assim, o que tocou no meu coração foi, só o conhecimento foi capaz de me dar autoestima. Só o conhecimento que eu busquei me deu mais convicção, me deu mais segurança, me deu resultados financeiros. Porque na época que eu comecei a trabalhar na área de vendas, eu ganhava R$500 por mês. E eu não tinha resultado, eu não conseguia vender, eu não conseguia bater meta. E aí fala, Tati, o que virou? Como que você saiu da pior vendedora, do último lugar do ranking de vendas, para o primeiro lugar no ranking de vendas? Eu comecei a mergulhar em estudos. Porque no primeiro momento, eu era vitimista também lá atrás, não vou mentir não. No primeiro momento eu falei assim, me deu um forte desejo de achar defeito em quem tinha resultado, em quem estava em primeiro lugar. Porque eu falei, gente, eu trabalho tanto, na época eu trabalhava assim 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Eu falei, eu trabalho tanto e fico em último lugar no ranking de vendas? Você quer saber
Quem está em primeiro lugar aqui é porque é parente do dono, deve ter informações privilegiadas. Ou quem está em primeiro lugar aqui deve ter um banco de clientes muito melhor que o meu. Ou faz os contratos todos mal feitos, vou fazer as coisas mal feitas, eu também consigo ficar em primeiro lugar. Conseguia nada, sabe? Eu tentava de tudo e nada fazia eu ir para o primeiro lugar. Mas o que mudou o meu jogo? Quando eu entendi o seguinte, a vida é feita de escolhas. E só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que têm resultado e as pessoas que falam mal das que têm resultado. E eu estava falando mal das pessoas que tinham resultado. E aí eu pensei, enquanto eu falar mal dessas pessoas, minha vida não vai mudar. E aí eu falei, deixa eu aprender com elas, deixa eu aprender a ser uma pessoa de resultado. E eu comecei a mapear tudo, comecei a ler livro, comecei a ver filmes baseados em fatos reais, para me inspirar, para ser um combustível. Sabe? Comecei a fazer vários cursos, vários treinamentos, e isso virou meu jogo. Em curto espaço de tempo, tipo 6 meses, eu já ficava em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Uau. E foi isso que me levou a crescer, a me tornar gerente, diretora. Então não foi fácil, sabe? Não foi assim, carinha bonitinha ali, vai virar diretora. Não. Ou você gera resultado, ou você bate as metas, ou você nunca vai chegar a um cargo de elite, ganhar muito mais. Tudo é sobre resultado, sabe? Eu tenho uma frase que diz assim, nada fala tão alto quanto os seus resultados. Claro que com integridade, claro que de uma forma honesta, mas os resultados contam muito para a gente poder crescer. Não, fantástico. Tati, você falou bastante da sua carreira no mercado tradicional, né? Mas hoje você tem ali eventos presenciais, mas você permeia muito tempo ali no digital. Como que foi essa transição? Como que foi sua entrada no mercado digital? Hoje você fatura milhares de reais em lançamentos, milhões de reais anuais, né? E como que foi essa entrada no digital e quais foram os desafios, né? Que dica você daria do começo, para quem está começando? É interessante porque tudo é sobre conhecimento mesmo, né? E quando eu estava como executiva da faculdade, depois fui montar o meu instituto, o Instituto De Angela, eu pensei, nossa, eu já sou muito boa. Foi um período de arrogância da Tati. Porque eu falei, já tive resultado, já faturei 50 mil reais por mês só de salário como executiva. E eu era muito respeitada, eu tinha conquistado poder, reconhecimento, tinha conquistado muitas coisas. Então, assim, eu me achava nessa época. E eu fui e montei o Instituto De Angela. E eu comecei a ter prejuízo mês após mês. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí ali eu comecei a questionar, será que eu sou tão boa assim mesmo, como eu achava que eu era, sabe? Foi onde que eu estou errando? O que está acontecendo? O que mudou? E aí eu comecei a perceber que, primeiro, o jogo de empreender é diferente do jogo de ser uma executiva. Eu tinha aprendido a ser uma excelente executiva, mas eu não tinha empreendido. E como executiva, eu era muito boa na área comercial e marketing. Agora, quando você vai empreender, você tem que saber um pouco de tudo. Fluxo de caixa. Caraca, eu nunca tinha olhado para o fluxo de caixa da empresa, não tinha noção dos números. Contrato. Eu não ficava lendo os contratos todos e sabia de toda a questão jurídica, trabalhista, uma série de questões que eu não tinha conhecimento e que eu tive que aprender na marra, sabe? Então, assim, o primeiro desafio meu foi o jogo do empreendedorismo mesmo. E ali eu já perdi um monte de dinheiro, que eu falo que foi com a universidade mais cara que tem, que é a Universidade da Vida. Nesse caso, eu poderia ter buscado mentores, eu poderia ter feito cursos, participado de eventos como o Arrasta, sabe? Mas não, eu preferi naquele momento aprender com a vida. E tá tudo bem, aprendi. E aí, nisso, eu comecei a entrar no digital. O que foi a virada, assim, para eu querer ir para a internet? Internet é sobre escala, sabe? Então, assim, antes, eu era professora de MBA, dava aula para 50 pessoas. Nas palestras, eu vi uma oportunidade de eu escalar. Opa, agora eu não tenho oportunidade de falar mais só para 50 pessoas, eu posso falar para 1.000, para 5.000 pessoas. Então, é uma escalada ótima. E todo economista, toda pessoa que sabe da questão financeira fala, se você quer ganhar mais dinheiro, precisa escalar. Né? Então, no palestrante já é essa oportunidade. Quando eu fui para o digital, eu falei, caraca, não é para 1.000 pessoas. Hoje no Instagram tem mais de 350 mil seguidores. No YouTube, mais de 100 mil inscritos. Então, é uma proporção. Tem aluno do Japão, tem aluno dos Estados Unidos, tem aluno de Portugal, do mundo inteiro. Lugares que talvez eu não acessaria se eu dependesse só do mundo presencial, só do mundo físico. Ainda mais durante a pandemia, né, que aí veio com tudo mesmo. Então, eu peguei e falei, se eu tenho a oportunidade de escalar, e mais que isso, fazer algo que não dependa só de mim, porque eu fiquei internada durante mais ou menos um mês com dengue hemorrágica. E ali eu vi os custos da minha empresa vindo, custos de equipe, e eu não tinha receita, porque eu não estava trabalhando, não estava fazendo minhas palestras, não estava fazendo os treinamentos dentro das empresas.
Naquele momento eu pensei, eu preciso de um curso que não dependa de mim o tempo todo, que eu possa dormir e tá caindo dinheiro na conta. Eu falei, é online, é a minha saída. E a mesma coisa que eu faço no presencial, eu consigo transferir isso para o online. Então, montei meu curso online de produtividade na época, nem era de palestrantes, porque eu era consolidada como palestrante, mas eu não ensinava palestrantes, eu só falava de produtividade nessa época. Então, eu montei o meu curso online, montei mentorias e comecei nesse mundo. E foi uma catástrofe, Diego, porque era novo também. O jogo do mundo físico é diferente do jogo do online. Tanto é que tem empresas tradicionais que estão ganhando rios de dinheiro no mundo físico, mas até hoje elas não conseguiram se posicionar no digital, porque é outro jogo. Ou seja, você vai ter que investir em mentorias, em treinamentos, aprender com quem já foi lá e fez, não tem outro caminho, sabe? E tem pessoas do online também que deram certo no online porque aprenderam esse caminho, mas não aprenderam a via do mundo físico, que eu acredito que os dois se complementam muito. E é isso que eu faço hoje, né? Eu continuo fazendo palestras presenciais, continuo rodando o mundo, por exemplo. Agora, semana que vem, estou indo palestrar nos Estados Unidos, vou palestrar pela segunda vez em Harvard, uma alegria muito grande. Depois, em outubro, palestra em Portugal. Em novembro, palestra em Dubai. E tudo isso presencial. Então, eu continuo no mercado de palestras presenciais, mas eu também estou no digital, também estou no online. E aí, eu peguei e falei, gente, eu tenho que aprender o jogo do online. E aí, o primeiro erro que eu cometi, que já vai servir assim, de uma grande inspiração para a galera que está aqui. A gente, quando vai aprender uma coisa, a gente quer terceirizar. Porque é muito chato, tipo, eu vou aprender tráfego. Tráfego é essencial para quem joga o jogo do digital, mas é chato. Eu vou aprender copy. Tá, para quem já trabalha com vendas, né, nós dois que já gostamos de negociar, de falar com vendas, é legal. Mas é chato estudar técnica, estrutura, saber as minúcias, tal. É muito melhor quando você faz de maneira intuitiva. E quando eu vi que eu tinha que aprender isso aqui, eu falei, vou terceirizar, vou contratar uma agência, vou contratar um coprodutor, quero achar um sócio para entrar. Então, eu sempre queria terceirizar e nunca deu certo. São raras as vezes que dá certo. Raras as vezes. Por quê? Porque quando um sócio ou uma agência ela é muito boa, eles têm algumas características. Isso aí é qualquer mercado. Profissional que é muito bom, ele é escasso, né? Não tem arrodo e ele é muito caro. Para quem está começando do zero, você não consegue investir muito caro. E às vezes ele não tem agenda para você, porque ele é muito requisitado, ele está lotado. Então ele não tem uma agenda para te atender. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me conectar com os mais baratos, porque eu não tinha condições de pagar o carão lá. E aí os mais baratos eles estavam aprendendo. Então vai depender da sorte. Pode ser que a pessoa aprenda e acerte de primeira. Pode ser que você seja um cobaia e você perca dinheiro até dar certo. E eu, infelizmente, não tive sorte. Fui cobaia de muita gente que estava começando no mercado, que estava aprendendo, que era barato, ou que pegava 10 mil clientes e eu era só mais um cliente no meio da multidão. E deu muito errado, perdi dinheiro demais, assim. E eu perdi tanto dinheiro a ponto de perder toda a economia que eu tinha juntado. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu tinha mais de 1 milhão acumulado na minha conta. Com 28 anos, eu falei, cara, sou milionária. Tinha 1 milhão na minha conta, sou milionária. E aí eu consegui, com mais ou menos 30 anos, eu já estava sem 1 milhão, eu tinha perdido tudo, e tinha feito um empréstimo de 100 mil reais para pagar os colaboradores da minha empresa, vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe, para conseguir aí me sustentar por mais uns 3 meses. E nesses 3 meses foi um momento de virada. Foi um momento que eu falei assim, agora é tudo ou nada. Agora ou dá certo ou vai dar certo. Ou eu vou ficar endividada, com um acionista me ligando o tempo todo, sem carro, voltei a estaca zero, ou então eu faço esse negócio dar certo. E nesse momento, foi um momento assim, de muita dor, porque é aquele momento que sua autoestima vai lá embaixo, né? É um momento que eu fiquei assim, com um sentimento de incapacidade. Eu comecei a me questionar, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu consigo mesmo? Será que o digital é para mim? Vieram milhares de questionamentos assim à minha mente. E naquele momento eu peguei e falei assim, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E foi estudar.
foi assumir as rédeas, sabe? Porque até então eu estava terceirizando, até então eu estava delargando para outras pessoas, eu queria fugir. Era uma falando, não quero aprender, não precisa aprender isso aí, não, é chato. Né? E eu falei, o chato vai virar gostoso agora. Comecei a estudar, aprender tudo. Eu até conto, estava fazendo uma live com o Érico, né? E aí o Érico pegou e falou assim, Tati, como que foi sua entrada no digital, né? Tá estudando ali o método que ele ensina. Aí eu peguei e falei, Érico, tinha dia que eu ia assistir os vídeos, eu tinha um sentimento de que estava saindo fumacinha da minha cabeça. Tava saindo fumaça. Eu falei, gente, queimava. Eu falava, não entendi nada. Vou assistir esse vídeo de novo. Se alguém entende, eu também vou entender. Não é possível, eu não sou burra desse tanto. E aí eu comecei a estudar. E eu consegui. Então, assim, eu desenhei as estratégias. Hoje, quando as pessoas me perguntam, Tati, você é expert? Que é um termo muito usado, né, dentro do marketing digital. Você é especialista ou você é o produtor? Eu falo, eu sou os dois. Eu defino as minhas estratégias, é por isso que eu consegui ajudar o Arrasta, é por isso que eu sabia as estratégias de vendas, assim, ó, item a item, processo a processo. E quando você segue um método, dá certo, funciona, sabe? Então, eu desenho todas as minhas campanhas de vendas, eu mesmo treino a minha equipe, eu defino as tarefas, o que cada um vai produzir, minha equipe é 100% exclusiva, 100% interna. Hoje a gente tem um time de mais de 23 pessoas e eu sou a especialista, sou a pessoa que vou para a live, que vou para os vídeos, que vou para a frente da câmera e faço acontecer. E é um orgulho muito grande. Por quê? Porque você tem uma independência. Você não fica dependente de ninguém e é libertador você ver que você tem autonomia, que você tem liberdade para escolher as estratégias, que você vê funcionando, dando certo. E o bom é, depois de ter perdido mais de 1 milhão, eu aprendi a fazer mais de 1 milhão em uma semana. Uau. Então, depois eu fiz um lançamento e esse lançamento, quando eu vi, foi 1.300.000 e pouquinho. Eu falei, caraca, eu gastei 2 anos para perder tudo. E, de repente, em uma semana, quando você tem um conhecimento certo, quando você tem as estratégias certas, em uma semana foi, assim, a virada da minha vida, sabe? Uau, que inspiração. Legal demais. Tati, você tem diversos cursos, dentre eles um que é o de oratória, que, Sim. Inclusive, a gente somos amigos, né? Já éramos amigos, tivemos na trincheira juntos ali no Arrasta, você ajudando a gente a fazer o lançamento e tudo mais. E depois eu olhei ali o teu conteúdo e falei, faz sentido para mim. E aí eu comprei o teu curso de oratória e fui fazê-lo. E para mim foi incrível. Inclusive no Arrasta 2, ainda tenho muito que melhorar, obviamente, mas eu já estava muito melhor. Conta um pouquinho, né, para o pessoal, o que você pode dar uma dica de oratória? Assim, foram tantas dicas preciosas naquele final de semana, mas qual que é uma especial que você pode dar para o pessoal que está querendo desenvolver a oratória? Inclusive, parabéns por se permitir, porque você sempre fala em público, é vendedor também, persuasivo, negocia e tal. E eu lembro quando você falou assim, Tati, quero fazer seu curso de oratória. Eu pensei que você estava brincando, você lembra? Eu lembro. Você falou, eu quero fazer de verdade, me fala quando eu vou comprar. Verdade, né? Passou o curso de oratória, depois que eu falei, você não me mandou as coisas para eu comprar. Aí você não está precisando de aluno não, né, Tati? Mas eu quero, por favor, eu estou precisando de você, por favor. E aí foi muito engraçado, mas assim, parabéns, e você viu o quanto que as técnicas fazem diferença, né? Lá no curso de oratória a gente fala muito sobre como falar de improviso, de uma forma com muita convicção, com muita segurança. A gente fala sobre como dar entrevistas na TV, na rádio, o uso dos suavizadores. Então, são muitas técnicas. E com a técnica, tudo fica mais fácil. Até quem é inseguro consegue ter mais segurança, mais confiança. E quem já é seguro como você já era, né, você conseguiu lapidar aí, fazer ajustes finos para ir para outro nível da comunicação. São várias técnicas, são vários elementos, você viu lá, uma imersão de 3 dias. Só que uma das coisas assim que eu poderia compartilhar aqui com quem está nos ouvindo é, primeiro, a técnica dos gestos. Qual que é o gesto ideal? Né, a gente fala muito sobre o que não fazer. Tem muitas pessoas que acham bonito, que fala já para a TV, para a rádio, às vezes até com constância. Na rádio não dá nem para ver o gesto, mas na TV consegue ver os gestos obscenos. Tem aquele gesto que você sabe que é muito comum. Não sei o que acontece. Né? Quem está assistindo em vídeo, eu sei que algumas pessoas estão só ouvindo aqui, vão ficar curiosas, vai ter que vir para o YouTube. Mas quem estiver assistindo em vídeo vai conseguir ver aqui os gestos. Mas tem muitas pessoas que vão dar uma entrevista e ficam o tempo todo falando assim. E elas não se percebem. Então, uma das coisas que eu percebo que é transformador no treinamento é o seguinte: tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E a gente precisa de alguém de fora ou precisa se filmar e você se assistir depois para você falar, nossa,
eu tenho esse cacoete, eu tenho esse vício de linguagem, eu tenho esse vício de gesto, o tempo todo o mesmo gesto, sem fazer sentido. Por exemplo, tem pessoas que ficam falando e o gesto é muito repetitivo. E a pessoa, o gesto, qual que é a função dele? Essa é a moldura daquilo que eu estou falando. Então, ele tem que reforçar aquilo que eu estou dizendo. Por isso que, às vezes, a gente fala ontem, hoje, aqui, agora. Então, tem alguns gestos que reforçam. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente começa a trabalhar sobre os gestos. E aí, até nessa parte, eu trago muitos exemplos de Barack Obama. Porque Barack Obama estudou. Ele já é visto como um dos grandes comunicadores da atualidade, mas ele estudou muito para isso, ele treinou muito. E um dos gestos que a gente recomenda para passar mais credibilidade é o gesto de cima para baixo. É muito comum, quando a gente está falando, a gente fazer gestos assim de baixo para cima. E está tudo bem. Em alguns momentos você pode fazer mesmo esse gesto. Só que quando você quer passar algo extremamente incisivo, os gestos de cima para baixo, eles têm mais força. Eles têm mais peso. Então, Tati, eu quero passar mais convicção. Eu quero passar mais firmeza naquilo que eu estou falando. Gestos de cima para baixo. Então, são esses detalhes, esses ajustes, né, que a gente compartilha. Uma outra questão, assim, da comunicação é sobre aquilo que a gente fala. É muito comum as pessoas emendarem um raciocínio no outro, e eu era assim, eu era extremamente acelerada, porque eu tenho um pensamento muito rápido, às vezes eu até me atropelo nas palavras, porque eu quero falar mais rápido do que a voz consegue acompanhar, e eu negligenciava o período do silêncio. E as pausas são fundamentais para a comunicação. Por exemplo, quando a gente vê grandes nomes, Martin Luther King, tem uma frase que ficou muito famosa de Martin Luther King, que é aquela I have a dream, eu tenho um sonho. Só que ele não falava assim, eu tenho um sonho de que um dia este país, ele não emendava tudo. Por mais que falasse pausado, mas não era emendado, ele tinha as pausas estratégicas. É como se fosse pausas dramáticas. Então ele falava, eu tenho um sonho, pausa, pausa, de que um dia este país, e isso trazia uma força muito maior. Essa fala transcende até hoje o tempo e a morte dele, né? Exatamente. Então, é sobre isso, sabe? Quando cada slogan, no caso do Barack Obama, que ele sempre usava, yes, we can, yes, we can. Esses slogans, essas frases de impacto, elas precisam também considerar o período de pausa, o período de silêncio, sabe? Por exemplo, eu começo as minhas palestras, às vezes eu faço uma pergunta impactante, mas essa pergunta ou uma frase, ela só será impactante se eu colocar pelo menos uns 2 segundos de pausa depois. Se eu emendar tudo, ela perde o impacto. Então, por exemplo, quando eu falo assim, tem uma frase que eu uso muito na produtividade, que é, quando você tiver mais passado do que futuro, o que você vai querer ter construído? Se eu falar essa frase e emendar com um monte de coisa, a pessoa não teve tempo de digerir essa frase. É como se eu não degustasse, sabe, cada palavra que eu falo. Então, as pessoas têm que aprender que não é sobre despejar o conteúdo. Nossa, eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita mensagem, eu vou disparar, falar aqui e vou despejar tudo. Não. É sobre você digerir cada palavra e saber o momento da pausa, não uma pausa no meio do raciocínio, mas é uma pausa para a pessoa refletir sobre aquilo que você perguntou. Então, se eu falasse, quando você tiver mais passado que futuro, o que você vai querer ter construído para a sua vida? Se eu pudesse te dar uma dica, eu diria para você o seguinte, você não conseguiu. Agora, quando eu falo, quando você tiver mais passado do que futuro, o que você vai querer ter construído para a sua vida? Aí eu venho com a mensagem. Ali a pessoa reflete, ali ela consegue digerir a mensagem. De responder, né, nessa exatamente. Pausa. Então, esse é o ponto. São detalhes, sabe? Uhum. Não é sobre só falar bonito, não é sobre escolha da palavra. Até existem alguns estudos que mostram que as palavras são 7% da comunicação. A comunicação é muito mais sobre a entonação de voz, é muito mais sobre os gestos, sobre a comunicação não verbal, do que necessariamente as palavras. As palavras são importantes, obviamente, mas o como você fala é muito mais importante, sabe? Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa renomada, e ele é estudioso, tal, e eu, como vim da linha acadêmica, né, fiz mestrado, fiz 3 MBAs, eu valorizo muito a importância do conhecimento, eu valorizo muito a importância dos estudos. Só que eu falo o seguinte, você pode ter o melhor estudo da vida, para mim isso é pré-requisito, para mim isso é o básico. Você pode até falar muita coisa legal, só que se você falar de forma mais ou menos, não vai ter força, não vai ter impacto. Então já viu que tem pessoas que falam a mesma coisa do que outras, só que aí essa você quer ouvir, você fala, cara, a pessoa me deu um conselho ali, ó, e a outra te deu o mesmo conselho, você nem ligou.
nem deu valor. Isso acontece demais. Demais, porque é o como a gente fala, não é só o que a gente fala. O que a gente fala, obviamente, tem alguma importância, sim, mas o como você fala, ele traz mais brilhantismo para sua comunicação. Nossa, quanto conteúdo precioso. Quem está no YouTube, principalmente, teve uma aula aqui grátis, dá para aplicar muita coisa que você já falou, um conteúdo gratuito que a galera vai ter, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre oratória para a gente finalizar esse tema. Qual que é a importância da oratória para você, para uma pessoa comum? Sou uma pessoa comum, Tati. Qual que é a importância da oratória para mim? Toda, porque tudo é sobre comunicação, sabe? As pessoas têm um mito sobre oratória que pensa que oratória é só para falar em palco, só para plateia. Não, oratória é sobre eloquência, é sobre você conseguir passar a sua mensagem de uma forma que todos queiram ouvir. É você fazer a sua voz, a sua mensagem chegar no maior número de pessoas, sabe? Então, principalmente na era que a gente vive, que tem até uma amiga minha, Carol, que ela fala assim, hoje em dia, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem outra saída, entendeu? Quem não está posicionado na internet é ponto fora, porque na era que a gente vive não tem outra saída. Então, hoje em dia as pessoas escolhem um dentista pelo Instagram, né? Qual que tem mais seguidor, qual que é o dentista de não sei quem. Exatamente. Todas as profissões, na verdade. E tudo é sobre comunicação. Tipo, eu sou um líder. Quer engajar melhor o seu time? Você precisa se comunicar bem, você precisa viver das palestras, ser um excelente orador. Você quer vender mais? Não precisa nem falar, né? Vendas é sobre comunicação. Aí a pessoa fala, eu sou da área de TI, eu só fico eu e a máquina, eu e o computador, nem preciso me comunicar bem não, preciso só ser um gênio aqui da computação. Ok, só que se você quiser ser promovido, você precisa desenvolver a habilidade de comunicação e de relacionamento. Senão você não vai assumir liderança, senão você não vai crescer, senão você não vai virar um destaque. Por exemplo, não vamos longe não, a Apple. A Apple, a gente tem aí à frente, né, o grande ícone por trás da Apple, Steve Jobs. Tá, Steve Jobs não sabia programar, Steve Jobs nem era considerado um excelente líder, mas Steve Jobs conseguiu fazer uma das empresas mais valiosas do mundo e ele se tornou o grande gênio por trás da Apple, sendo que ele tinha um sócio que poucas pessoas sabem que ele tinha um sócio. Poucas pessoas ouviram falar de Steve Wozniak, que, na verdade, é o grande gênio por trás de toda a execução. Mas Steve Wozniak não ganhou fama, não ganhou reconhecimento, muitas pessoas nem sabem do legado que ele construiu, por mais gênio que ele fosse, por tudo que ele construiu ali de ser programador mesmo. Mas por quê? Porque não se destacava na comunicação. Então, de fato, comunicação é fundamental para você ganhar visibilidade, para você transformar vidas, seja por causa social, ou seja, para ganhar mais dinheiro e reconhecimento. Comunicação está presente em tudo em nossas vidas. É fundamental, né, Tati? Sim. E as pessoas que estão aqui vendo esse podcast vão ter uma oportunidade agora, né, de pegar esse curso que eu comprei de você, você tem ele numa versão online, não é isso? Tem a versão online. Resisti muito tempo, que eu tinha imersão presencial, assim, que a menina dos olhos, né? Mais de 15 anos de experiência entregando a imersão presencial. Só que muita gente falou assim, Tati, eu moro no Japão, eu moro nos Estados Unidos, ou eu não tenho condições de estar 3 dias imerso presencialmente, não tem como eu assistir um pouco, né, no meu horário, no meu dia, de onde eu estiver. Falei, tá bom, já que eu estou no mundo online mesmo, já que eu tenho vários treinamentos online, vamos fazer essa versão. E está sendo um sucesso. As pessoas estão adorando. Inclusive, nessa versão online, a gente tira alguns dias e faz uma espécie de acelerador online também, em que eles têm o feedback da minha equipe. Eles fazem toda a parte prática do que a gente ensina no treinamento. Em um final de semana, tudo no Zoom, e a gente vai dando feedback. Então, eles treinam na nossa frente, porque é aquilo que eu comentei. Às vezes, você não sabe que você está errando. Às vezes, você não sabe que você não sabe. Ou qual é a percepção que a pessoa tem de você? Será que quando você fala, você está passando uma percepção de vitimista? Ou será que quando você fala, você está passando uma percepção de muita arrogância? Porque é diferente ser assertivo de ser arrogante. Então, quando você tem esse feedback, quando você consegue se ver e receber esse feedback de quem domina do assunto, a mudança, a transformação é gigante. Então, além das aulas online, todo o conteúdo que você dá na imersão, as pessoas têm um dia que é um acelerador. É olho no olho. Exatamente. Uau. Esse acelerador, a gente até vendia ele à parte. Mas aqui, pelo projeto social, pela causa social também, que a gente tem junto com a Arrasta, né? Então, a gente não só vai doar aí essa parte, mas a gente também vai embutir esse bônus do acelerador, que é ao vivo com a gente. Fantástico, fantástico. Eu paguei na imersão R$10.000. E que preço você vai fazer pro pessoal que está assistindo agora?
Olha, no online a gente consegue fazer por R$ 997. Caramba, 10% do que eu paguei. Exatamente. Dá E pra parcela dividir? em 12 parcelas ainda. 12 de 97. Isso. Caramba, R$ 100 por mês para desenvolver a oratória, para você começar. E a oratória você pode desenvolver até para falar com sua família, né? Você se comunicar Nossa. melhor. Para tudo, assim, dos alunos, né, são mais de 15 anos, né, com esse treinamento. Dos alunos que já passaram, tem gente que ia apresentar monografia na faculdade, falou assim, travei, não consegui, para melhorar e conseguir só passar na faculdade. Veio fazer o curso de oratória. Pessoas que eram extremamente tímidas, porque dentro do treinamento a gente ensina também como vencer a timidez. Toda aquela jornada, toda aquela trajetória que eu passei de sair de bicho do mato até a pessoa que eu sou hoje, tudo isso eu compartilho lá dentro também. Então, a pessoa vê desde como vencer a timidez, até como ter mais confiança, falar com convicção, falar para vídeos, falar em grandes palcos e educar melhor os seus filhos, ter uma comunicação muito mais fluida, sabe? Esse é o objetivo. Então, assim, é um treinamento para a vida. Influencers, youtubers, a gente treinou esse mesmo treinamento. A Thaís Braz, ex-BBB, participou do treinamento. A gente também teve outros ex-BBB, vários youtubers, né, Diego, então vários infoprodutores. Thaís fez comigo, inclusive. A Thaís fez na sua Foi na turma, minha né? turma. Verdade. Então, assim, várias pessoas passaram, e a Thaís até hoje, ela nos marca, assim, quase todo mês nos stories dela, agradecendo, compartilhando, porque ela falou assim, nossa, as pessoas têm percebido a mudança. Não, foi incrível. Eu, inclusive, falei para você que eu quero refazer, né? Sim. Para mim tem que fazer uma vez por ano esse curso de oratória que... Ele é transformador Cada hora mesmo. você vai ver uma técnica diferente, você vai relembrar. Para quem quer desenvolver a fala, tem que fazer uma vez por ano. E é legal porque, assim, a família percebe a mudança, né? Todo mundo comenta muito, fala assim, nossa, fulano tá diferente, a forma de falar. Porque a gente não fala só sobre comunicação, a gente fala sobre ser inspirador, sobre ter mais diplomacia. A postura muda por completo, assim. A convicção, a segurança, a diplomacia, tudo é um composto. Então, todo mundo fala, nossa, minha família já me elogiou, todo mundo percebeu. E a gente nem faz muito marketing dele, não faz muita propaganda, não. Vem só por indicação. A todas as turmas que a gente tem é pura indicação. Uau. Tati, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas Sim. você é muito ocupada, assim, não dá. A gente vai ter que fazer parte 2, hein? Vamos ter que fazer a parte 2. Eu tenho uma desse palestra podcast. daqui a pouco, né? Você tem uma palestra, mas eu quero te agradecer demais. A gente não pode deixar de falar, né? Um dos pilares do Arrasta é a espiritualidade. Só fala um pouquinho como que a espiritualidade ela impactou na sua vida, você que é cristã também, né? E a gente não pode deixar de falar disso. Nossa, muito, porque assim, naquela época que meu pai foi assassinado, meu pai de criação, foi um período muito difícil da minha vida, porque pensa, eu tinha 11 anos. Ele foi assassinado e a gente começou a receber ameaças em casa, porque foi queima de arquivo, né? Ele era militar, então as pessoas pensavam, nossa, tem prova lá na casa da Tati, na casa da minha mãe, né? Falou, tem provas lá, acho que vai ter que pegar a Elizabeth também, que era minha mãe, que é minha mãe, né? Pegar todo mundo, tal. Então, assim, a gente sofreu um terrorismo, foi uma fase muito difícil. E foi bem nessa época que eu descobri que quem eu pensava que era meu pai, não era meu pai, quis conhecer o outro, fui rejeitada, tal. Então, foi nesse momento que eu fui para a igreja, sabe, buscar assim um alívio, um alento, porque até então eu falava que era da igreja, mas nunca ia, né? Minha mãe nasceu católica, mas não era, a gente fala que não era praticante, né? Não ia sempre e tal. E eu tinha uma amiga de escola que eu sentia tanta paz, eu sentia tanta ela é tão serena ao conversar, que eu peguei e falei, nossa, eu quero sentir um pouco do que ela sente. E ela me levou para a igreja. E na época, assim, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Deus falou muito ao meu coração. Foi na época que eu me converti também. E eu lembro que, com 11 anos de idade, né, minha mãe não aceitava. E minha mãe falava assim, Tati, hoje você não fez isso aqui que eu queria, tal, o seu castigo era não ir para a igreja. Então, foi um desafio muito grande. Só que com a oração, minha mãe começou a ir para a igreja, minha mãe fumava. Ela terminou o vício dela, assim, instantaneamente, foi engraçado. Ela chegou na igreja, orou, falou assim, me ajuda, não vou mais colocar um cigarro na boca. Ela já tinha tentado parar de fumar várias vezes e não conseguia. Ela conseguiu parar de fumar totalmente, nunca mais. Perdeu todos os vícios, minha mãe mudou da água para o vinho, ela era muito estressada, ela era muito ansiosa, hoje ela é outra pessoa, assim, sabe? Então, Deus mudou as nossas vidas em todos os sentidos, eu nunca senti uma paz tão grande
como eu sinto hoje, sabe, depois de ter conhecido. Porque hoje eu leio a Bíblia, hoje eu sei que quando as coisas estão difíceis, eu não estou sozinha, eu vou aos pés do Senhor, sabe? Eu vejo quantas experiências maravilhosas, assim, de coisas que estavam travadas, estavam impactadas, e Deus abriu as portas. Então eu falo que tudo que eu tenho hoje se deve a Deus, e a gente pode fazer sim o nosso melhor. A gente pode estudar e deve estudar, trabalhar, pagar o preço, lutar pelo que você quer. Só que se Deus não estiver à frente, as coisas não acontecem. Às vezes o negócio está travado e não consegue entender por quê. Mas quando Deus age, tudo fica tão leve, fica tão suave, assim. Porque você faz a sua parte, ele vai fazer a dele, as portas se abrem, é muito gostoso, assim, não tem preço. A minha experiência, eu falo que não é porque alguém falou e eu fui. Não, é uma experiência que eu vivi e só vai sentir isso quem se permitir viver também essa experiência com Deus mesmo. Uau, incrível. Tati, gratidão demais. Obrigado. Quero te agradecer o teu tempo, a correria toda que você fez para estar aqui hoje. Quero marcar a parte 2 já, deixa combinado. Ah, na hora. Já vamos combinar. Eu trouxe um presente para você, meu livro só. novo. Esse aqui é meu 3º livro, né? Faça sua comunicação enriquecer você. Esse é o próximo best-seller. Já veio com o selo de best-seller, você não tem ideia. Não, Sabe por quê? Semana retrasada ele saiu na Veja como o mais vendido. Uau! Aí ele saiu lá Olha na aqui. Veja, foi... Quem sabe, quem já escreveu o livro sabe, é dificílimo sair na Veja como mais vendido. E a gente fez um trabalho assim muito grande com os memoráveis, com o movimento e a comunidade que a gente tem. E todo mundo comprou na pré-venda, no meu evento também saiu a rodo, assim. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu vender em tempo recorde mais de 5.000 livros. Continua aí vendendo todos os dias, mas foi pouquíssimo assim, a gente pré-lançou já 5.000 livros vendidos. Depois do prefácio do Rufino, agora prefácio do Jojo. Só gente fraca faz seu prefácio. Né? O primeiro foi a Luísa Helena Trajano, aí o segundo, Geraldo Rufino, e agora Joel. Grande amigo, grande parceiro, a gente já dividiu o palco várias vezes juntos. Acompanhei a jornada dele de crescimento e, a comunicação foi o que está levando ele cada vez mais longe, viu? Incrível. O poder da comunicação. Quem quiser comprar, onde consegue comprar esse livro, Tati? Tem na Amazon e tem um link na minha bio também. Então, lá no meu Instagram, na bio, tem o link. Qualquer coisa me chama no direct também, que eu direciono melhor. Legal, a gente vai pôr o arroba da Tati aqui embaixo. Quero agradecer demais todo o pessoal do Eduz, todo o pessoal do Hub 500, esse espaço maravilhoso onde a gente está fazendo podcast. E assim terminamos o nosso 3º episódio com Tati DeAngela. Brigadão, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até, obrigada.